Bom dia! Bom dia para o nosso bom Deus. Bom dia para todos nós, meus amigos encarnados e desencarnados. Estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos agradecer a Deus por mais este momento que estamos todos juntos. E aqui toda a espiritualidade se faz presente. Então vamos agradecer a Jesus, a nossa Mãe Santíssima. Vamos agradecer aos nossos anjos guardiões, os nossos mentores que estão sempre conosco. Agradecer os mentores deste Evangelho e pedir a Deus que nos dê sabedoria para que a gente possa compreender as mensagens edificantes e a passagem do Evangelho de hoje. Ouvindo esta melodia, vamos procurar uma posição agradável. Seja deitado ou sentado, vamos relaxar o nosso corpo físico, inspirando e respirando profundamente, serenamente. Deixe os problemas de lado por alguns minutos. Apenas se conecte com a espiritualidade divina. Vamos conversar com Deus. Vamos agradecer também pelo mês que passou, agradecer por cada momento que nós vivemos no mês de agosto, por tudo de difícil que passamos, pela força que Deus nos deu e também pelas alegrias, que nós passamos, as alegrias que nós presenteamos. E neste dia, 1º de setembro de 2025, vamos entregar o mês de setembro também nas mãos de Deus. Este mês que se inicia, e vamos confiar que tudo vai dar certo este mês. Confiando que a graça de Jesus, o nosso Pai maior, nos sustentará sempre. Meus amigos, a reflexão de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 131. Ela diz o seguinte: pense, não sou inteligente e bom? Então, creia nos seus valores. Creia que o amanhã será melhor e que essa melhoria está começando agora. Abandone de vez o mal, o engano, a ilusão. Deixe de se maldizer e desaprovar. Desamarre-se do atraso. Lance-se para o amanhã. Acenda uma luz. Seja otimista. Só o otimismo gera tranquilidade e as condições de progresso e de bem viver. O pessimismo é só ódio e preocupação. Não merece visitar o seu coração. Ser otimista é respeitar a si mesmo, a Deus e ao mundo. Que linda mensagem de Lorival Lopes. É isso mesmo. Se nós somos inteligentes, por que então deixar pensamentos negativos nos dominar?
Vamos ser otimistas. Se você é otimista, você respeita a si mesmo, Deus e ao mundo. Bom, meus amigos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 17. Sejam perfeitos. E a mensagem que nos caiu hoje é o item 11. Cuidar do corpo e do espírito. É uma mensagem de um espírito protetor, George. Ele deixou essa mensagem no ano de 1863, lá em Paris. E ele disse o seguinte: será válido ao homem maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente, em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam. Os dois ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes, que sem convicções e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhe que é preciso cuidar dos dois, para que um depende do outro, pois que um depende do outro. Ame a alma, mas cuide também do corpo, que é seu instrumento. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer as leis de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos, e não praticarem a caridade para com o próximo? Não. A perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito, e não ao corpo. O espírito precisa ter o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição.
George, um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos tentar entender um pouco sobre essa passagem, essa mensagem do nosso amigo George, o Espírito Protetor. Lembrando que o nosso tema principal é sejam perfeitos. Quem é que não quer ser perfeito? Não é isso? Mas, meus amigos, o nosso corpo físico, ele é um templo sagrado. Nós devemos cuidar dele, pois o nosso espírito, ele precisa do corpo físico para esse crescimento espiritual e moral. E através do nosso corpo, que o espírito interage com o mundo material. O corpo físico, ele é uma vestimenta temporária, mas é necessária para o nosso progresso de encarnação. Infelizmente, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, faz com que o homem cuide mais do seu corpo do que da sua alma. E depois vai se arrepender. E aí já será tarde demais. Porque após a morte dessa vestimenta, que é o nosso corpo físico, o espírito, ele continua a sua jornada em um plano espiritual. Chegando lá, ele se prepara para uma nova reencarnação. E sempre o objetivo será a perfeição. Não a perfeição absoluta. Por quê? A perfeição absoluta somente Deus tem. Mas a perfeição que nosso amigo George está falando aqui é a relativa. Então, ele nos ensina, nessa passagem do Evangelho, que nós devemos cuidar de ambos, para que haja um equilíbrio. Cuidar do corpo e da alma. E o que devemos fazer para manter esse equilíbrio? Bom, do nosso corpo, nós devemos cuidar segundo as normas de saúde e de higiene de que dispomos. E do nosso espírito, como é que a gente deve cuidar? Segundo as leis divinas, os ensinamentos do Cristo. Porque eles estabelecem medidas e normas que nos servirão como base, como guia no nosso comportamento diante da nossa vida. Então, aqueles que buscam maltratar o corpo físico com pretexto de purificar, como George até começou aqui falando no início, eles ainda não conseguiram compreender o verdadeiro sentido das leis divinas. Eles estão atrasando o seu progresso espiritual. Mas que bom que nós já temos o Espiritismo, que é essa doutrina divina e esclarecedora, que com a ajuda da ciência, ele nos dá uma melhor compreensão dessa relação corpo e alma. Nosso corpo, meus amigos, ele pertence a Deus. Ele nos foi apenas emprestado através das nossas, né? São várias reencarnações que a gente passa. Vocês lembram que Jesus disse: nada vos pertence, nem mesmo o corpo que possui.
sois apenas administradores dos bens que eu lhes dei. Então nós devemos agradecer a Deus, ao Pai misericordioso, por este bem que nós possuímos. Possuímos aqui, neste mundo de provas e expiações, este corpo carnal. Então vamos continuar a nossa jornada rumo à perfeição. Como? Nos transformando, cuidando do nosso corpo, cuidando da nossa alma. Nós precisamos evoluir. A gente não está aqui só para viver o oba-oba, a construir coisas, a ter coisas. Nós precisamos cuidar muito do nosso ser e não só do nosso ter. Lembre-se que a nossa passagem aqui, neste plano material, é temporária. Mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele vai seguir. E nós precisamos levar aquilo que podemos colocar na nossa mala. Não mala física. Mas a gente precisa levar as nossas virtudes, a nossa bondade, a nossa benevolência, a nossa humildade, tudo que a gente faz de bem para o outro. Isso que será contado. É isso que nós temos que levar daqui. Porque o corpo e os bens materiais, tudo isso fica. Não podemos colocá-lo, né? Levar junto na nossa mala espiritual. Abrimos, meus amigos, os nossos olhos espirituais para o que a gente está fazendo, pensando, e vamos refletir sobre este ensinamento de hoje. O que nós estamos fazendo mais? Coloquem numa balança. Estamos cuidando mais do nosso corpo ou da nossa alma? Ou estamos cuidando dos dois para que haja um equilíbrio? Pensemos nisso. E mais uma vez vamos agradecer a Deus, a toda a equipe espiritual que se faz presente e juntos, com a mesma sintonia, vamos vibrar pela paz mundial. Vamos vibrar por nós mesmos, pedindo a Jesus muita sabedoria, que Ele derrame bênçãos, luzes, que vai adentrar a nossa casa física e mental, alimentar a nossa alma. Vamos pedir a Jesus misericórdia para o nosso planeta, o nosso mundo, principalmente o nosso Brasil, que está passando por esta fase de transição. Vamos orar pelos nossos governantes, pedindo a Deus que dê a cada um deles sabedoria, que eles possam olhar mais para o povo, que foi a missão que eles receberam. Vamos também pedir a Jesus piedade para com aqueles que se encontram doentes, doentes da alma, doenças físicas. Vamos também pedir pelas nossas crianças, os nossos idosos, aqueles que se encontram nas prisões, os nossos irmãos que se encontram nas guerras, os nossos irmãos que se encontram pelas ruas, porque não têm uma casa para morar. E nós vamos agradecer a nossa que temos. Amado Mestre, que o Senhor possa levar até Deus as nossas preces. Que assim seja.
A reflexão final de hoje, ela diz o seguinte: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, disse Jesus. Trouxemos este pensamento para que possamos fazer uma reflexão. Aonde durante a nossa vida andamos colocando o nosso coração? Se obtivemos alegrias, felicidades, paz e sentimentos de amor e vida, ou vivemos sempre na defensiva, assombrados de medos de perder esses tesouros para as tempestades, a ferrugem, a doença, aos ladrões e tudo que poderia de nós nos tomar. Se olharmos para as escolhas de nossos tesouros que acumulamos em nossas vidas, será que não há uma voz interior tentando nos mostrar que tudo de algum modo escapará de nós e o que nos restará? A vida nos mostra todos os dias pessoas perdendo tudo com a chegada do ceifador, levando jovens e a todos com as mais diversas desculpas da violência, a doença ou até mesmo o esgotamento pela velhice. Mas algo ainda alimenta no ser humano a ilusão da luta pelos tesouros efêmeros, com toda a sua força, que, se necessário, trava uma guerra para defender o seu ouro, que nunca será seu, apenas passará por si durante algum tempo. Mas o que o Mestre Jesus recomenda? Ajuntai tesouros nos céus, porque eis que lá as traças, as ferrugens e os ladrões não podem roubá-los. O tesouro do Espírito aproxima as almas dos sentimentos mais nobres, como o amor, a compaixão, a paz, a compreensão da liberdade, da vida, sem os grilhões do sofrimento, dos fantasmas de inimigos que querem lhe tomar algo teu. A mudança no sentir de quem somos e como somos nos eleva acima do que temos e nos trazendo a verdade sobre a vida, e passamos a ter a harmonia, vivendo sempre o melhor do agora. Lembrando que até mesmo nossa ferramenta de manifestação, que é o nosso corpo físico, será devolvida à terra e partiremos apenas com nossos sentimentos em novas direções, e com eles teremos a paz construída ou a guerra e conflitos somatizados. Então, é tempo de escolhas. Pensemos sobre isso. Que Deus nos dê a sabedoria para que a gente possa fazer a escolha certa. Deus abençoe a todos. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.